Olá! Bem-vindos à nossa análise aprofundada de hoje. Vamos mergulhar numa história realmente extraordinária, vinda de um lugar muito complexo do mundo. Exato. Estamos com trechos do livro Filho do Hamas, do Mossab Hassan Youssef. Isso. É um relato muito pessoal, né? Uma visão de dentro para fora de alguém que cresceu, bom, como filho de um dos fundadores do Hamas. Exatamente. E a nossa ideia aqui é explorar os primeiros 9 capítulos. Tentar entender o contexto, as experiências dele e as sementes daquele conflito interno que o moldaram na juventude. Perfeito. Então vamos lá, vamos começar por aquela experiência inicial que ele narra, a da captura. É bem impactante, né? Sim. O livro abre com isso, capítulo 1, a primeira prisão dele, aos 18 anos, lá em 1996. Ele descreve a abordagem num posto de controle israelense, a violência toda. É a brutalidade no jipe militar, o medo, a confusão. Ele consegue passar essa sensação de potência de um jeito muito, muito visceral. Totalmente. E essa experiência, sabe? Essa violência direta do Estado. Isso é crucial logo de cara. Ele não só conta o que aconteceu, mas ele reflete, né? Pensa no que o pai já devia ter passado na preocupação com a família. Sim, ele conecta com o pai. Aí já levanta a questão. Como que um evento desses mexe com a cabeça de um jovem? Vira mais combustível para o ódio, para a revolta? Ou será que é ali que começa um questionamento? E os detalhes que ele dá, o vômito de nervoso, o capuz sujo, fedorento, é muito cru. Mostra o choque físico, mas também o psicológico, né? Sem dúvida. E é interessante que essa captura aqui, está no capítulo 1, na verdade acontece depois dos eventos dos capítulos seguintes, do 2 ao 9, cronologicamente falando. Ah, é verdade, bem pensado. Colocar isso no início é uma escolha narrativa forte, sabe? Já estabelece o tom de perigo, de tensão que vai permear a vida dele. Funciona quase como um aviso do que está por vir nesses primeiros capítulos que a gente vai analisar agora. Faz todo sentido. Aí, no capítulo 2, A Escada da Fé, o ritmo muda. Ele volta no tempo e mostra um contraste bem interessante. Qual contraste? Entre a vida do avô dele, que era um imã mais tradicional, respeitado numa aldeia tranquila, Algenia, e os desafios do pai, o Hassan Youssef. Ele era jovem, tentando ser líder religioso em Ramallah, que o livro descreve como uma cidade mais secularizada, até meio indiferente na época. Isso, o pai é retratado como alguém de fé muito profunda, um idealista mesmo, queria servir a Deus, servir ao povo palestino, mas no começo ele encontra resistência até zombaria. E é nesse contexto que o autor introduz 2 conceitos bem importantes, a Sharia... Que é a lei islâmica, né? Que rege o dia a dia. Exato. E a metáfora da escada da fé. Essa é bem central. Explica melhor essa escada, como funciona. Bom, ele descreve a vida islâmica como degraus, sabe? Começa com o básico. As orações, louvar Alá, aí você sobe um degrau, a caridade, ajudar os pobres, construir mesquitas, escolas. A parte social, digamos. Isso. E lá no topo da escada estaria a jihad. O ponto-chave dessa metáfora é a progressão. É gradual, quase imperceptível. Um degrau parece levar naturalmente ao outro. Entendi. É uma analogia poderosa, né? Sobre como ideias, mesmo as que começam com serviço comunitário, algo nobre, podem evoluir ou ser distorcidas até justificar, atos extremos. O pai dele começa focado nesses degraus de baixo, na fé, na ajuda mútua. Mas fica a dúvida. Exato. A pergunta que o autor deixa é: será que o pai tinha noção de onde essa escada realmente terminava? Uma pergunta que fica no ar enquanto a gente entra no capítulo 3, a Irmandade Muçulmana. A gente vê o Hassan Youssef encontrando lugar para viver esses ideais na Irmandade, lá na Jordânia nos anos 70. Ele vê ali a renovação da fé, o trabalho social. Ele se encanta com o que ele percebe como sendo a face mais amorosa e piedosa do Islã. E quando ele volta para a Palestina, ele e outros, tipo Ibrahim Abu Salem, se dedicam a fortalecer a irmandade ali na região. E enquanto isso rola na vida adulta, a gente tem uns flashes da infância do Mossab. Uma vida simples, né? Com dificuldades financeiras, mas ele descreve momentos de carinho como aquele jogo das estrelas que a mãe inventou. Ah, sim. Um sistema de pontos por bom comportamento que valia mais pelo reconhecimento da mãe do que por um prêmio material, né? Exatamente. E aí vem aquela cena no cemitério. Essa é bem forte. Nossa, é muito vívida.
Ele tem uns 8 anos, vai num funeral, a descrição do corpo no caixão aberto, o coveiro Jumá, que parece uma figura mítica. E o sermão do imã, né? Falando dos anjos Munkar e Nakir, que interrogam os mortos na sepultura, com ameaças de tortura, cobras e escorpiões gigantes. Assustador para uma criança. Demais. Essa experiência parece que planta nele não só o medo da morte, do castigo divino, mas também uma curiosidade meio mórbida, sabe? Ele até volta sozinho para o cemitério depois para tentar ouvir os gritos dos mortos que o imã descreveu. Que coisa! A mãe explica que só os animais ouvem, e isso acalma. Mas talvez ali já comece a surgir uma sementinha de dúvida, de questionamento sobre a literalidade da fé. E enquanto o Mossab lida com esses medos de criança, a Irmandade Muçulmana cresce, atrai gente educada, só que aí começa uma tensão interna. Qual? A geração mais jovem quer partir para o confronto direto com a ocupação israelense. A liderança mais velha, incluindo o pai do Mossab, defende mais cautela. Lembram das repressões violentas que aconteceram no Egito, na Síria. E é dessa tensão, dessa frustração dos mais jovens que nasce o Hamas, em 1987. O livro diz que o objetivo inicial era mais a desobediência civil. Pedras, pneus queimados, uma forma de unir o povo sob a bandeira do Islã contra a ocupação. E o pai dele assume um papel de liderança nisso. Sobe mais uns degraus naquela escada, talvez sem ter a plena consciência do que viria pela frente. Aí chegamos no capítulo 4, Atirando Pedras. Ele nos joga bem no meio da primeira intifada, que começou em dezembro de 87. O estopim, segundo ele conta, foi um acidente de trânsito em Gaza que foi logo interpretado como vingança israelense. E o Hamas aproveita o momento, né? Assume a liderança dos protestos. Aquelas imagens de jovens palestinos enfrentando tanques com pedras rodaram o mundo. Sim, são icônicas. E aquele cemitério da infância do Mossab, que era palco dos medos dele. Vira cenário de confronto real. Exato. Ele descreve bem a atmosfera. Raiva coletiva, luto, mas também uma excitação estranha. E ele, como muitos garotos da idade dele, entra na onda. Atirar pedras vira quase um rito de passagem. Busca por respeito, adrenalina. É, a chance de ser visto como corajoso, um pequeno herói ali do bairro. E ele conta uns episódios que mostram bem essa mistura, né? De coragem de moleque com perigo real. Tipo, confundir um veículo militar, atacar, ter que fugir pra mesquita enquanto atiram. E aquele confronto com o colono israelense, depois de quebrar o para-brisa do carro dele. Nossa, essa parte, o cara persegue ele armado pelo cemitério e ele só escapa porque se joga numa cova aberta. É quase cena de filme. Totalmente. E a continuação disso é quando ele é capturado dias depois, pelo mesmo colono, é levado para o assentamento israelense que ele descreve como outro mundo, limpo, seguro, e depois é largado descalço para andar quilômetros no pedregulho. Que humilhação. São experiências que marcam fundo, né? Medo, raiva, humilhação, mas talvez, paradoxalmente, até um certo desafio por ter sobrevivido. São cicatrizes emocionais profundas. O capítulo termina com um baque para a família, a primeira prisão longa do pai, no fim de 89, aquela angústia de esperar notícia. E o Mossab conta que só anos depois ele descobriu o quanto o pai foi torturado pelo Shin Bet, o Serviço de Segurança de Israel, nessa época. Isso dá uma camada de tragédia ainda maior olhando para trás. Com o pai preso, a vida vira de cabeça para baixo. O capítulo 5, Sobrevivência, mostra bem isso. Toques de recolher constantes, greves enormes convocadas pelos Fedaí. Aquelas figuras mascaradas, né, que impunham a paralisação. O nome significa aqueles que se sacrificam. Isso! E essas greves fecham as escolas por quase um ano. O dinheiro acaba. E o Mossab, por ser o filho mais velho do cheque preso, sente a pressão. É cobrado pelos líderes religiosos locais. Chega a ser agredido por não ser santo o suficiente. É um período de muita dificuldade, muito isolamento. A mãe se vira como pode para sustentar os 7 filhos. O caçula, Mohamed, nasceu em 87. Tem aquela passagem dele tentando ajudar, vendendo baklava na rua. É tocante. Mas a reação do tio Ibrahim, que era importante na Irmandade, quando vê ele vendendo, é devastadora. Em vez de ajudar, ele critica a mãe por deixar o sobrinho mendigando. Para o Mossab, aquilo foi um exemplo gritante da hipocrisia que ele começava a notar.
Hipocrisia de quem pregava piedade e solidariedade, né? Exatamente. E o ambiente geral que ele descreve é de caos. Os Fedaim, que deveriam ser a resistência, às vezes, segundo ele, eram usados por Israel para conseguir informação ou criar briga interna. Brigas de vizinhos que viravam coisa séria. Uma sensação de falta de lei, de ordem. E o pai era solto depois de 18 meses. E tenta colocar alguma ordem ali no bairro, usando a autoridade dele como líder do Hamas. Mas dura pouco. 3 meses depois, é preso de novo numa operação israelense dentro de casa, na hora do jantar. O ciclo recomeça. Marca o capítulo 6, a volta de um herói. Toda vez que o pai é solto, é uma festa, ele é recebido como herói, mártir. Mas a realidade da ocupação, da violência, volta rápido. A estabilidade da família é sempre minada. Mas a vida segue, né? Eles conseguem construir a casa nova em Betúnia, em 92, um sinalzinho de progresso, pago com a venda do ouro da mãe. O Mossab, já com 14 anos, começa a frequentar mais os Jalsa. Que são aquelas reuniões de estudo religioso islâmico para jovens, certo? Isso. É uma fase que ele mergulha mais na ideologia, buscando uma identidade, um propósito naquele caos todo. E, ao mesmo tempo, a coisa dentro do Hamas está mudando. A pressão por ações mais drásticas, mais violentas, está crescendo entre os mais jovens. Sim, eles se sentem frustrados. A resposta de Israel às pedras eram tiros, prisões, e aí eles começam a citar o Alcorão para justificar a necessidade de uma luta armada mais efetiva. É uma virada. Aqui o autor aponta uma mudança crucial. A luta pelo objetivo inicial, libertação, Estado Islâmico, como o pai via, começa a virar, para essa nova geração, a luta como um objetivo em si. A violência ganha uma dinâmica própria, sabe? Quase que descolada dos ideais originais. É a radicalização tomando forma. E essa radicalização ganha um rosto no capítulo 7, radical. Surge a figura do Imad Akel. Um militante descrito como carismático, ousado, ele agia por conta própria. Mas os ataques dele a soldados, a colonos israelenses ganham uma popularidade enorme. Ele vira um herói para o povo. E a fama dele acaba impulsionando a criação oficial do braço armado do Hamas, as Brigadas Ezedine al-Qassam. Dessas brigadas, e claro, o palestino mais procurado por Israel. O Hamas agora não é só mais um movimento político e religioso com gente que joga pedra. Tem uma estrutura militar formal. Isso muda tudo. A violência agora é organizada, com armas de fogo, partindo de dentro dos territórios. A escalada continua forte no capítulo 8, atiçando as chamas entre 92 e 94. Um evento-chave é o sequestro e morte do policial de fronteira israelense, o Nissim Toledano, em dezembro de 92. E a resposta de Israel é pesada. Prisões em massa e a deportação de 415 líderes do Hamas e da Jihad Islâmica, incluindo o pai e os tios do Mossab, para uma área no sul do Líbano. Aí a gente vê o pai dele ganhando destaque internacional, como líder dos deportados. Essa deportação gera uma condenação mundial, né? A ONU aprova a resolução pedindo retorno, mas Israel demora meses para cumprir. Eles acabam voltando, mas a violência não para. E aí vem o evento que talvez seja o ponto sem volta para muita gente. O massacre de Hebron, em fevereiro de 94. Sim, o ataque do Baruch Goldstein, aquele colono judeu radical, na mesquita de Ibrahim, durante as orações do Ramadã, matou 29 palestinos. O livro passa bem o choque, a incredulidade, a fúria que tomou conta de tudo. E a resposta do Hamas vem rápida. Os primeiros atentados suicidas coordenados dentro de Israel. Em Afula, em Hadera, em abril de 94. É um momento decisivo. O Mossab, que tinha uns 15 anos na época, admite que sentiu orgulho. Viu aquilo como vitória, vingança justa. Uma visão ainda muito preto no branco, sabe? Nós contra eles. Mas é interessante que ele logo contrasta isso, né? Esse sentimento inicial com a realidade brutal dos ataques. Ele fala do trabalho horrível dos voluntários da Zaka, recolhendo pedaços de corpos, a dor das famílias das vítimas. Exato. Esse contraponto já sugere que alguma coisa ali dentro dele está começando a não bater, sabe? Um incômodo com celebrar a morte, mesmo que seja a morte do inimigo. Uma dissonância começando a aparecer. E aí chegamos no capítulo 9, Armas,
Já em meados dos anos 90, o cenário político fica ainda mais complicado com os acordos de Oslo de 93. O Arafat e o LP aceitam negociar com Israel. Isso leva à criação da Autoridade Nacional Palestina, a ANP, para administrar partes da Cisjordânia e de Gaza. Só que o Hamas rejeita totalmente. Qualquer acordo que não inclua toda a Palestina histórica, para eles não serve. Isso cria uma divisão enorme. De um lado, a ANP, que muitos palestinos viam como colaboracionista, e do outro, Hamas, que se via como a verdadeira resistência. Tentam uma aproximação, mas as visões são muito diferentes. O Hamas, pelo relato do Mossab, se consolida ali como uma organização que usa táticas de terror. Ele descreve líderes como o próprio pai, que talvez não planejassem os ataques diretamente, mas os endossavam ou aceitavam como parte da luta. Tem aquela passagem estranha, né? Que ele pergunta para o pai sobre um atentado e o pai responde com uma história sobre um inseto que ele não conseguiu matar. É perturbador, assim. Talvez mostre a dificuldade do pai em lidar com a brutalidade daquilo tudo, ou a própria ambiguidade moral dele. E a coisa piora quando a ANP, pressionada por Israel, pelos Estados Unidos, começa a prender gente do Hamas. O próprio pai do Mossab é preso de novo, mas dessa vez pelas forças palestinas. Com respeito, por causa de quem ele era, mas preso. Só que outros membros do Hamas, segundo o livro, sofreram tortura nas mãos da polícia palestina. Para o Mossab, aquilo é a gota d'água. Dá para imaginar. É a tempestade perfeita na cabeça de um jovem de 17 e 18 anos. Raiva da ocupação israelense, frustração com a ANP que agora persegue os irmãos do Hamas, a dor de ver o pai preso de novo. Ele decide que não dá mais para ficar só na palavra, na pedra. É hora de agir, de buscar vingança. E para isso... precisa de armas. Exato. Ele e um amigo, Ibrahim Kizwani, tentam comprar armas, fuzis, pistola com um primo, Youssef Daoud. Só que dá tudo errado. Os fuzis não funcionam e, pior, a tentativa é descoberta pelas forças israelenses, provavelmente por escuta. Que perigo. O amigo é preso com a pistola que funcionava e o Mossab, de repente, vira um foragido, procurado por Israel por tentar comprar arma ilegal. O capítulo termina com ele nessa situação, escondido, acuado, o que nos leva de volta àquela cena da captura que abre o livro. Uau! Que trajetória intensa nesses primeiros 9 capítulos. A gente viu a transformação de uma criança curiosa para um adolescente na intifada, depois um jovem vendo a hipocrisia ao redor e, por fim, alguém buscando armas, entrando na mira direta de Israel. Exatamente. E acompanhamos o Hamas, né? De movimento social para organização armada. E a figura do pai sempre ali, complexa, presa entre os ideais religiosos e essa escalada da violência. Exato. Os grandes temas que saltam são essa normalização da violência, né? Sofrida e praticada, o peso de ser o filho do sheik, a descoberta dolorosa da duplicidade moral na própria liderança, aquela linha tênue entre resistência e terrorismo e, acho que o principal, o começo de um conflito interno muito profundo no Mossab. Tudo isso com a ocupação israelense e as brigas internas palestinas como pano de fundo constante. Entender essa base é fundamental para a gente sacar a profundidade do que vem depois na história dele. Vai muito além das manchetes. Mostra as raízes humanas, psicológicas, por trás das posições políticas, dos atos de violência. Mostra como é difícil quebrar esses ciclos de vingança. Com certeza. E deixa a gente com a pergunta principal para o resto do livro, né? Encurralado desse jeito, pela ocupação, pela pressão da comunidade, pela ANP, pela herança do pai, e agora caçado por Israel depois de tentar comprar armas. Que opções sobram para o Mossab? Que caminho ele pode tomar a partir dali daquela captura que a gente viu no capítulo 1? As respostas, prometem ser surpreendentes. Uma exploração que com certeza a gente vai continuar. Por hoje, ficamos por aqui com essa análise inicial dos capítulos 1 a 9 de Filho do Hamas. Bem-vindos à nossa análise de hoje. Vamos mergulhar numa história, assim, muito particular, que vem do coração de um conflito que marca gerações. A jornada de Mossab Hassan Youssef, que é filho de um dos fundadores do Hamas, né? E ele mesmo conta essa história no livro O Filho do Hamas. Exatamente. É uma fonte que promete um olhar, assim, por dentro, raro, né? Não só do Hamas, mas também do Shin Bet,
o serviço secreto israelense. E claro, da experiência pessoal dele, de viver no meio desse turbilhão todo. Isso. Nosso foco hoje, especificamente, são os capítulos 10 a 18. Eles cobrem um período bem crítico ali, de meados dos anos 90 até o começo dos anos 2000. Uma fase de transformação muito intensa para ele, né? Totalmente. Passando pela prisão, uma colaboração bem controversa e uma crise espiritual profunda que ele descreve. A gente vai explorar essa trajetória, é importante dizer, sempre nos baseando exclusivamente no relato dele no livro. Certo. E é bom lembrar o contexto, né? Isso tudo acontece com a primeira e principalmente a segunda intifada, como pano de fundo. Períodos de levantes palestinos muito intensos. Fundamental para entender o cenário. E essa perspectiva de dentro que ele oferece é o que torna o relato tão potente, eu acho. Levanta muitas questões sobre como essas experiências extremas podem, sabe, redefinir totalmente quem você é, no que você acredita. Com certeza. E a história acelera muito no capítulo 10. Ele chama de o abatedouro. A descrição que ele faz da captura dele em 96 pelas forças israelenses é muito, muito visceral. Ele não poupa detalhes, né? Não mesmo. Vendado, espancado, jogado num jipe. A chegada no centro de detenção Mascobie, ele descreve como uma agressão total aos sentidos. A sujeira, o cheiro forte, o frio que ele sentia na sala de interrogatório, um frio congelante. Ele menciona até uma cadeira de tortura pequena, tipo de tamanho infantil, onde ele era forçado a ficar em posições que causavam muita dor. O objetivo, segundo ele, era claro: quebrar o espírito. E essa descrição inicial, essa brutalidade que ele relata ter sofrido, é um ponto de partida muito forte na narrativa dele. Ele não foca só na violência física, né? Mas em todo um processo que ele percebe como desumanização. Sim, como ele descreve o guarda, o médico. Exato. Desde o guarda que ele compara a um macaco, até a indiferença médica que ele sentiu. Isso faz a gente pensar no impacto psicológico dessas táticas como ele as viu. E como essa ideia de desumanizar o outro funciona nesses conflitos, afetando todo mundo, né? Prisioneiro, guarda, todos. E tem um detalhe que ele conta que é quase surreal: o uso de música alta, tocando sem parar. Especificamente Leonard Cohen. Leonard Cohen, nossa! Sim, como tortura sonora. Uma coisa tão comum, música, usada de um jeito tão sinistro, amplifica a sensação de pesadelo que ele descreve. É uma escolha peculiar, né? Muito. Mas aí, no capítulo 11, a coisa dá uma virada bem inesperada. Surge um agente do Shin Bet, o Lowai. E a abordagem dele é diferente. Totalmente diferente. Esse contraste é fundamental na narrativa dele. Depois de toda a brutalidade que ele diz ter passado, aparece esse agente que, segundo o Mossab, era calmo, respeitoso, até gentil. E aí vem a proposta. Exato. A oferta. Colaborar com Israel. E isso cria um dilema interno gigantesco para ele, né? De um lado, todo aquele ódio cultivado contra Israel, a ocupação, a experiência na prisão. Do outro, essa abordagem que o surpreende e talvez uma chance de, sei lá, encontrar algum tipo de poder diferente, ou até de vingança por outro caminho. Ele chega a cogitar isso, né? Ser um agente duplo para depois se vingar. Sim, ele relata ter pensado nisso. Usar a confiança que poderia ganhar para eventualmente atacar por dentro. O que é interessante analisar, sempre pela perspectiva dele, é essa tática que ele atribui ao Shin Bet. Alternância. Essa alternância, a brutalidade inicial e depois essa aparente gentileza, parece uma estratégia calculada, sabe? Para desequilibrar e, quem sabe, abrir uma porta para a colaboração. Com uma pressão extrema, física e psicológica, pode, paradoxalmente, levar a uma reviravolta dessas. E essa reviravolta o leva para a prisão de Megido, que ele descreve nos capítulos 12 e 13. Lá, a dinâmica muda de novo. É outro mundo, né? Ele descreve como um microcosmo da sociedade palestina ali dentro, com as facções políticas, e o Hamas era o grupo dominante. Ele aprende sobre os pássaros, que eram os informantes, a rotina opressora, passa pela Mivar, que era a triagem, mas o que realmente parece marcar ele ali é a violência interna do próprio Hamas. Aí entra um conceito importante que ele explica. O Majd,
que era tipo a polícia interna do Hamas na prisão, responsável por descobrir e punir colaboradores de Israel. E ele descreve isso como algo brutal. Extremamente brutal, segundo o relato dele. Um clima de paranoia total. E a violência não era contra Israel ali dentro, mas contra os próprios palestinos suspeitos. O exemplo que ele dá da tortura do Aqel Sorur é pavoroso. Ele menciona agulhas sob as unhas. Agulhas, plástico derretido na pele. Para Mossab, testemunhar isso se torna um ponto de virada. Aquela brutalidade que ele talvez esperasse do inimigo, ele estava vendo ser praticada com requintes de crueldade pelo próprio grupo. Isso deve ter abalado muito a imagem que ele tinha do movimento, né? Ele percebe que a causa para alguns líderes ali justificava qualquer coisa até contra seus. Essa é a grande questão que o relato dele levanta, né? A desilusão parece crescer muito rápido ali. Ele começa a questionar a natureza do poder, da suspeita, nesse ambiente fechado, radicalizado. A pureza da causa, digamos assim, começa a ser manchada pela realidade da prática do poder. E essa desconfiança aumenta ainda mais quando ele conta um plano dele de ser agente duplo para o tio Ibrahim Abu Salem, que era uma figura respeitada do Hamas. E segundo Mossab, o tio o trai, conta tudo para os líderes. A lealdade vira algo muito complicado. Nossa. A sensação de caos e futilidade parece que só aumenta no capítulo 14, quando ele descreve uma rebelião em Megido. Sim. Ele retrata como algo que começou por motivos que pareciam pequenos, exigências triviais, mas que escalou para uma violência totalmente desproporcional. Gás lacrimogênio, incêndio nas tendas, que eram inflamáveis. A descrição é de pânico, de luta para sobreviver mesmo. E a perspectiva do Mossab sobre essa rebelião reforça essa sensação crescente de absurdo que ele estava sentindo. A falta de lógica que ele percebe nas ações tanto dos prisioneiros quanto das autoridades israelenses. E a facilidade com que tudo descamba para a violência extrema. E isso parece consolidar nele a ideia de que aquele ciclo de ação e reação do conflito era em vários níveis, sem sentido e autodestrutivo. Faz sentido. Depois de cumprir a pena, ele é libertado, isso é, no capítulo 15, a estrada para Damasco. Ele reencontra o Loai, o agente do Shin Bet. E aí a colaboração começa para valer, fora da prisão. Ele começa a receber dinheiro, tem reuniões secretas. Ele descreve como um processo de aprendizado sobre o inimigo. Mas aí acontece um encontro casual que provoca outra grande mudança nele. É fascinante analisar essa transformação psicológica que ele descreve nesse período, né? O tratamento que ele diz receber do Shin Bet, ele fala em respeito, profissionalismo, contrasta muito com a brutalidade que ele testemunhou, inclusive dentro do próprio Hamas na prisão. Sim. E esse contraste na narrativa dele começa a minar aquele ódio, aquele desejo de vingança que ele tinha no início. E é nesse estado de espírito mais aberto, talvez, que ele é abordado por um missionário britânico, ali perto da porta de Damasco, em Jerusalém. Um encontro totalmente aleatório, né? E um convite inesperado para um grupo de estudos bíblicos na ACM. Ele vai por curiosidade, parece. Talvez. E ele aceita, recebe um Novo Testamento, e a leitura impacta ele profundamente. Especialmente o Sermão da Montanha. A frase, amai os vossos inimigos. Como é que isso bate para alguém que viveu tudo o que ele viveu? Imagina o choque. É um choque cultural, espiritual gigantesco. Ouvir sobre amar inimigos, perdoar, não julgar, depois de viver a ocupação, a prisão, a tortura, tanto a que ele sofreu quanto a que ele viu o próprio grupo praticar. Ele começa a comparar esses ensinamentos com o que ele via como hipocrisia e violência em todos os lados do conflito. Isso joga ele numa crise de fé muito profunda. Ele começa a questionar o Islã da criação dele e se sente atraído por essa mensagem do cristianismo que para ele era radicalmente diferente. Uma mensagem de paz interior, talvez. A ideia de que o verdadeiro inimigo talvez não seja o outro, o externo, mas sim o que está dentro, o ódio, o orgulho, o julgamento. Essa ideia começa a ganhar força nele. Como conciliar essas duas visões de mundo tão diferentes? É um conflito interno enorme. E enquanto ele vive esse conflito interno, o conflito externo explode de novo. Setembro de 2000, começa a segunda intifada. Isso é no capítulo 16. Sim, um período terrível.
E Mossab apresenta uma visão bem controversa dos eventos. Ele argumenta que a visita do Ariel Sharon à esplanada das mesquitas, ou Monte do Templo, foi usada pelo Yasser Arafat como um pretexto para inflamar a situação. Ele acusa Arafat de manipulação, né? Exato. Ele relata até uma suposta reunião secreta entre o pai dele, o Sheikh Hassan Youssef, e o Marwan Barghouti, que era uma figura importante do Fatah. Nessa reunião, segundo Mossab, Arafat teria dado a ordem para começar o levante. É importante frisar de novo, essa é a interpretação do Mossab, né? Baseada no que ele viveu e nas informações que ele diz ter tido. Ele pinta um quadro do Arafat como um mestre manipulador, usando tanto o Hamas quanto o Fatah para seus próprios fins políticos. E, na visão dele, sacrificando o bem-estar do povo palestino no processo. Independentemente das causas exatas que cada lado aponta, O fato é que a segunda intifada trouxe uma escalada de violência brutal. Confrontos diários, o aumento drástico dos atentados suicidas, retaliações militares israelenses muito pesadas e um custo humano altíssimo para civis dos dois lados. e diante dessa violência toda, Mossab toma uma decisão, no capítulo 17, Agente Secreto. Ele decide colaborar ativamente com o Shin Bet. Mas agora, segundo ele, não mais por vingança. A motivação muda. Sim, ele diz que era na esperança de impedir ataques, de salvar vidas, tanto palestinas quanto israelenses. Ele até detalha algumas operações em que ele esteve envolvido. Vigiar líderes do Hamas, como Maher Ode, identificar uma célula do Fatah, ligadas às Brigadas dos Mártires de Al-Aqsa. E ele afirma ter conseguido provas que ligavam esses ataques diretamente ao Arafat. Exato. Aí a complexidade moral da posição dele fica extrema, né? Ele tá agindo porque acredita que tá fazendo um bem maior, evitando mortes de inocentes. Só que as ações dele têm consequências diretas. As informações que ele passa levam a operações israelenses que resultam na prisão ou na morte de palestinos, alguns que ele até conhecia. Ele menciona nomes como Gandur e Halawa. Sim, é o dilema clássico do mal menor. E ele descreve o peso psicológico disso. Salvar algumas vidas significa indiretamente condenar outras. É uma posição terrível. Tem uma cena que ele narra que ilustra bem essa dissonância. Ele conta que estava no hospital em Ramallah, vendo o sofrimento das pessoas depois de uma manifestação violenta que ele ajudou a monitorar para o Shin Bet. Nossa. E aí ele ouve as pessoas agradecendo aos líderes palestinos que, na visão dele, tinham levado elas para aquela situação de perigo. É um retrato muito forte do conflito interno que ele vivia. Totalmente. O capítulo 18, o mais procurado, foca no início de 2001, é um período de intensificação dos atentados suicidas que chocaram o mundo todo. Uma tática terrível. Mossab expressa o horror dele diante disso, menciona o caso do Al-Tawil, que foi o primeiro homem-bomba da segunda intifada, e ele se envolve diretamente na caçada às células responsáveis por ataques de grande repercussão, como da boate Dolphinarium, em Tel Aviv, e da pizzaria Sbarro, em Jerusalém. E aí a ironia trágica da situação dele fica escancarada, né? Ele conta como ajudou o Shin Bet a localizar a célula liderada por um cara chamado Mohammad Jamal al-Natia, que era responsável por vários desses ataques. E qual a ironia? O detalhe crucial que ele mesmo revela é que ele tinha ajudado a esconder esses mesmos homens pouco tempo antes, quando eles tinham sido libertados pela autoridade palestina. Caramba. Imagina, ele estava caçando ativamente pessoas que ele próprio tinha protegido. Viver essa duplicidade deve ter sido psicologicamente esmagador, além de perigosíssimo. Com certeza. E para preservar o disfarce dele, que obviamente corria um risco enorme, e também para aumentar o valor dele como agente infiltrado para o Shin Bet, eles armam um plano muito ousado. A fuga forjada, né? Exatamente. Forjar a fuga do Mossab durante uma falsa operação de captura israelense na casa dele. O objetivo era que ele passasse a ser visto publicamente como um terrorista procurado por Israel, limpando qualquer suspeita de colaboração.
Uma operação de inteligência complexa. Muito. Ele descreve a tensão disso tudo. Os soldados israelenses cercando a casa da família dele, colocando a família em risco real, mesmo que calculado. A preocupação dele com o jardim da mãe no meio da operação. O aviso que deram para a rede Al Jazeera antes para garantir a cobertura da mídia e ele escondido num lugar seguro assistindo a própria prisão pela TV. É um nível de engano, de risco, quase coisa de cinema. Viver uma farsa dessa magnitude, enganando a própria família, a comunidade, todo mundo, isso solidifica a imagem dele como fugitivo aos olhos de todos. Menos do Shin Bet, claro. E aumenta o valor dele como fonte. Sem dúvida. Mas essa operação, apesar de bem sucedida para a inteligência, provavelmente também plantou nele a semente do desejo de escapar daquilo tudo, sabe? Dessa vida de mentiras, de perigo constante. Prepara o terreno para a necessidade de uma saída definitiva que viria depois. Ufa! Recapitulando então essa jornada intensa pelos capítulos 10 a 18, a gente viu o Mossab passar pela brutalidade da prisão israelense, receber a oferta de colaboração do Shin Bet, se confrontar com a violência dentro do próprio Hamas. Ser profundamente impactado pelos ensinamentos de Jesus no meio do caos da Segunda Intifada. Viver os perigos e os dilemas morais gigantescos de ser um agente duplo. E culminar nessa farsa de se tornar um procurado. É uma transformação radical, né? Tudo isso contado por ele mesmo, na perspectiva dele. Sem dúvida. E a história dele, como ele apresenta nesses capítulos, toca em temas que são universais, eu acho. Essa busca por uma verdade pessoal no meio de narrativas de conflito tão fechadas, tão opostas. Sim. O custo imenso, pessoal, familiar, para a comunidade de ir contra tudo que esperam de você, de desafiar suas próprias raízes, e a dificuldade enorme de definir quem é inimigo e quem é herói, num contexto onde a violência, a política, as lealdades, tudo se mistura de um jeito tão complexo. Isso deixa a gente pensando muito. Talvez como uma questão para nossa reflexão final, sabe? Em circunstâncias tão extremas assim, onde a sobrevivência e as convicções morais estão sempre batendo de frente, até que ponto os fins justificam os meios? Qual é o limite da colaboração, da traição, até da violência, em nome de um bem maior que a pessoa percebe? E no fim das contas, qual é o verdadeiro preço da liberdade individual quando ela bate de frente assim tão forte com as lealdades do grupo, as expectativas da família, da sociedade? São perguntas bem difíceis, né? Que a trajetória do Mossab, como ele conta, meio que obriga a gente a encarar. Perguntas que ficam mesmo ecoando. Muito obrigada por nos acompanhar nesta análise das memórias de Mossab Hassan Youssef. Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos mergulhar a fundo aqui nos capítulos finais, do 19 ao 27, da autobiografia do Mossab Hassan Youssef, o filho do Hamas. Isso aí. Para quem está chegando agora, só para situar, o Mossab, que é filho de um dos fundadores do Hamas, já está nesse ponto da história, passando informações secretas para o Shin Bet, a inteligência interna de Israel. E isso bem no olho do furacão da Segunda Intifada, né? Um período assim de violência extrema. Exatamente. Então, a nossa missão hoje é tentar desvendar esses anos finais da vida dupla dele, sabe? A transformação pessoal profunda que ele passa e como ele consegue sair dos territórios palestinos. Buscar aqueles insights-chave, né? Dessa perspectiva que é, nossa, muito particular. Muito. Porque ter um relato tão de dentro, assim, o filho de uma figura central do Hamas, trabalhando pro lado outro, e justamente no pico do conflito, é algo raríssimo. Com certeza. E esses capítulos finais, eles cobrem o auge mesmo da espionagem dele, os conflitos internos mais agudos e uma virada de chave radical na vida dele. É muita coisa junta. Muita coisa e muito risco, né? Risco altíssimo, o tempo todo. E a coisa já começa quente. Logo no capítulo 19, que ele chama de sapatos, fica claro que o Mossab já não é mais um informante qualquer, né? Não, ele vira uma peça central mesmo pro Shin Bet. Ele detalha aquela missão de criar um canal secreto com o Khalid Messaal, o líder do Hamas, que ficava lá em Damasco. Aquela história da carta escondida nos sapatos. Isso. Imagina a audácia e o perigo que isso representava.
Abriu portas, claro, mas o risco, nossa, aumentou demais. Exponencialmente. E para ter mobilidade, justificar o dinheiro que ele recebia do Shin Bet, ele arranja um emprego na USAID, a agência americana. Uma fachada, né? É um jogo de paciência, né? De manipulação calculada e, claro, um gerenciamento de risco absurdo. Eles investiram pesado nele. Pensando a longo prazo, né? Não só em apagar incêndios. Exato. Era uma vantagem estratégica. Cultivaram um ativo valiosíssimo. Mas fica a pergunta, né? Até onde ia a confiança real ali, dos dois lados? É uma ótima pergunta. E tudo isso acontecendo com a segunda intifada explodindo lá fora. Violência total. Sim. O capítulo 20, Dividido, ele relembra ataques horríveis, como o da boate Dolphinarian, da pizzaria Isbarrum, em Jerusalém. Marcas trágicas daquele período. E o Mossab descreve o papel que ele teve para identificar o Abdullah Baguti, o tal engenheiro que montava muitas daquelas bombas para o Hamas. Uma figura-chave na capacidade operacional do Hamas na época. E tem aquela história quase inacreditável. É uma colaboração tensa com o Marwan Barghouti, que era do Fatah, rival político, para impedir um atentado contra o Shimon Peres. Isso mostra a complexidade, né? A teia de alianças e rivalidades que existia ali. Não era preto no branco. De jeito nenhum. Totalmente. A segunda intifada era um caos completo. Tinha Hamas, Fatah com as brigadas Al-Aqsa, Jihad Islâmica. Às vezes pareciam agir juntos, outras vezes brigavam entre si. Um vespero. E o Mossab ali no meio de tudo. Literalmente dividido, como o título do capítulo diz. O dilema ético dele devia ser, nossa, brutal. Imagino. Para salvar vidas de um lado, ele tinha que entregar gente do outro. Pessoas que confiavam nele, compatriotas. Cada informação tinha um custo moral altíssimo. Não era só passar dado, era decidir o destino das pessoas, né? Pesado demais. E as operações vão ficando cada vez mais complexas, mais ousadas. No capítulo 21, O Jogo, ele conta da história dos 5 terroristas suicidas da Jordânia. Sim, que estavam prontos para agir. E a decisão que ele diz ter influenciado, junto com o Shin Bet, foi de não eliminar eles de cara. Mas sim manipular a situação para conseguir mais informação. Exato. Isso mostra 2 coisas, eu acho. Primeiro, o peso que a opinião do Mossab estava ganhando ali dentro. Sim, a influência dele crescendo. E segundo, o quanto o Shin Bet valorizava manter ele ativo. Não queriam arriscar perder a galinha dos ovos de ouro, né? Com certeza, é o dilema clássico da inteligência, né? Apagar o fogo agora, eliminando a ameaça imediata, ou deixar queimar um pouquinho para entender de onde vem o fogo, para descobrir talvez outros focos. Ganho estratégico versus tático. Exatamente. Manter o Mossab ativo, com acesso, era mais valioso naquele momento do que simplesmente impedir aquele atentado específico matando 5. Mas pensa no peso psicológico disso para o Mossab. Nossa. Participar ativamente de um jogo de manipulação que, no fundo, ia contra tudo que ele deveria defender, né? Isso vai te moldando, não tem como. Com certeza. E a ousadia não parou por aí. No capítulo 22, Escudo Defensivo. Durante aquela grande operação militar israelense de mesmo nome, Sim, em 2002. o Shin Bet arma uma fuga cinematográfica para o Mossab. Quase um roteiro de filme mesmo. A ideia era dupla, né? Primeiro, criar uma lenda para ele, fazer ele parecer um terrorista procurado, o que aumentava a moral dele dentro dos grupos palestinos. E facilitava o acesso a informações ainda mais sensíveis. E segundo, e isso é talvez o mais surpreendente, arranjar a prisão do próprio pai, o Sheikh Hassan Youssef, mas uma prisão segura. Para proteger o pai de retaliações ou até de um ataque israelense, né? Dada a posição dele. Que loucura! E parece que nesse meio tempo, informações dele também ajudaram na captura daquele Marwan Barghouti do Fatah. É um exemplo claríssimo de operações psicológicas, as PSYOPs. Usar o engano, a manipulação de narrativas como uma arma estratégica. Totalmente. Criar a história da fuga do Mossab, a prisão protetora do pai, isso exige um controle de informação, uma coordenação gigantescos. É manipular a percepção de todo mundo. Do inimigo, da própria população, da mídia, mostra o nível de sofisticação, e vamos ser francos, de manipulação que essas agências alcançam. A realidade vira um teatro. E no meio dessa tensão toda, dessa loucura,
Ele descreve momentos no capítulo 23, Proteção Sobrenatural, em que ele escapou da morte por um triz, Sim, ele relata algumas situações bem no limite. como ter saído ileso de um ataque israelense que matou um comandante do Hamas, o Muhaned Abu Halawa, com quem ele estava momentos antes. E outra vez que quase foi pego no carro com um outro alvo, um tal de Ahmad Al-Faransi. E ele interpreta essas fugas como intervenção divina. Ele liga isso às orações dos amigos cristãos, que ele já estava começando a ter contato. É muito humano isso, né? Em situações de perigo constante e extremo, a gente busca um sentido. Interpretar a sorte, a coincidência como algo maior, como proteção divina. Pode ser um mecanismo poderoso para lidar com medo, com a incerteza. Para dar conta, né? Exato. E para ele, que já estava nessa busca espiritual, esses eventos devem ter funcionado como uma confirmação, sabe? Reforçando a fé que estava nascendo ali, no meio do caos todo. Claro que, do ponto de vista da análise fria, a gente poderia ver como sorte, instinto, falha do outro lado. Mas a percepção dele é o que importa para a história dele, né? Exatamente. É o que move a transformação pessoal dele. E essa trajetória leva ele para um lugar inesperado de novo, a prisão. Mas dessa vez, no capítulo 24, prisão preventiva, é uma prisão combinada. Armada com o Shin Bet como parte da farsa. Para fortalecer a imagem dele de militante radical, ele descreve a bizarrice que foi ser interrogado pelos próprios agentes com quem ele trabalhava. Que situação surreal! E o mais surreal ainda, encontrar o pai na mesma cela e ter que manter o teatro. Fingir ser um prisioneiro comum, revoltado. Nossa! O contraste com a primeira prisão dele, que ele descreve lá no começo do livro como algo brutal, traumatizante, é total. Completamente diferente. Agora é uma prisão controlada, quase uma encenação. Mas a carga psicológica de enganar o próprio pai, uma figura que ele claramente admirava, numa situação tão íntima como dividir uma cela, É difícil até de imaginar. mostra o quão fundo ele estava mergulhado nessa vida dupla, a ponto de usar a própria relação familiar como parte do disfarce. É pesado. E é justamente na prisão, ali entre os capítulos 24 e 25, Salé, que a grande virada interna dele parece se consolidar mesmo. É o ponto de inflexão, né? Nas prisões de Ofer e Xiote, ele acha uma Bíblia na biblioteca e começa a ler escondido. Sim, a busca espiritual se intensifica ali. E, ao mesmo tempo, ele vê de perto o que ele descreve como a hipocrisia e a brutalidade dentro do próprio Hamas. Ele menciona especificamente a tortura de prisioneiros suspeitos de colaboração. A tal da Majd, né? A polícia interna deles nas prisões. Isso, que era conhecida por ser violenta. Essa desilusão com Hamas, que já vinha crescendo, se aprofunda demais ali. O ambiente da prisão muitas vezes funciona como um catalisador para essas coisas, né? Vê essas práticas que contradizem totalmente a imagem pública de resistência justa. Quebra a idealização. Exato. Provavelmente abriu mais espaço ainda para ele se conectar com as ideias que ele estava lendo na Bíblia. As críticas dele aqui não são só contra Israel, são contra a corrupção e a brutalidade dentro do próprio movimento. É uma quebra interna forte. E a Majd realmente tinha essa fama de resolver suspeitas de colaboração de forma bem sumária e brutal dentro das prisões. E aí acontece algo que coloca ele numa posição ainda mais complexa, mais paradoxal. Saleh Talal Motemi, um líder importante do Hamas na prisão, morre. Isso no capítulo 25. Sim. E com isso, o Mossab, por causa da influência que ele já tinha construído ali, acaba meio que assumindo informalmente o papel de liderança entre os prisioneiros do Hamas. Olha que ironia. Total, porque isso coloca ele numa posição ainda melhor para caçar o principal alvo do Shin Bet na Cisjordânia naquela época, o Ibrahim Hamed. Quanto mais ele se distanciava ideologicamente, mais útil ele se tornava operacionalmente. É uma ironia cruel, mas muito comum no mundo da espionagem. Faz sentido. A capacidade de se infiltrar e ganhar confiança muitas vezes aumenta justamente quando a gente está mais alienado por dentro. Ele conseguia informações valiosas porque estava no centro das discussões, mesmo que intimamente já não acreditasse mais naquilo tudo. E aí a gente chega nos capítulos finais mesmo, 26, uma visão para o Hamas, e 27, adeus. Ele relata o último grande feito dele como espião,
conseguir identificar a verdadeira cúpula secreta do Hamas na Cisjordânia. Gente que operava totalmente nas sombras, né? Como aquele Aziz Qayed. Isso, e essa informação levou finalmente à captura do alvo principal, o Ibrahim Hamed. Mas, depois de tantos anos nessa tensão toda, o esgotamento bateu forte. Ele descreve um sentimento de exaustão, de vazio. A missão estava cumprida, mas... e aí? A que custo? Desvendar a estrutura real de comando, que muitas vezes se esconde atrás de figuras mais visíveis, é um golpe gigantesco para qualquer organização clandestina. Levou anos para chegar nesse nível de informação. Imagino. E o burnout em agentes infiltrados, especialmente em missões tão longas, tão perigosas, é quase inevitável. O desgaste emocional, psicológico, a sensação de não pertencer a lugar nenhum, é um preço altíssimo. E em paralelo a esse esgotamento da espionagem, no capítulo 26, a fé cristã dele se consolida de vez. A transformação pessoal culmina ali. Ele menciona a influência de programas de TV via satélite do padre Zacaria Botros. Um clérigo copta egípcio conhecido pelas críticas ao Islã e pregação do cristianismo. Uma figura controversa, mas influente para ele. E aí ele decide ser batizado, mesmo com o Shin Bet alertando sobre o perigo mortal que isso significava para ele. Um ato de coragem, ou talvez de desespero por uma nova identidade. Ele até tenta, por um tempinho, ter uma vida normal. Abre uma lojinha de computadores, uma tentativa de sair do jogo, né? Aqui a gente vê a confluência final de tudo. A desilusão total com a política, com a violência do Hamas, encontra a resposta numa busca espiritual que já vinha de longe. Sim. E a conversão ao cristianismo, para ele, filho de quem era, vivendo onde vivia, não era só mudar de religião. Era uma ruptura radical com todo o mundo dele. Um risco de vida absurdo. Total. Mostra o quão profunda foi essa transformação interna. Não era mais só sobre política ou espionagem. Era sobre identidade, sobre salvação pessoal, na visão dele. E, finalmente, o capítulo 27, Adeus. Ele narra a negociação tensa com o Shin Bet para conseguir sair do país para ir para os Estados Unidos. Não deve ter sido fácil conseguir essa liberação. Imagino que não. A despedida da família, especialmente da mãe, ele descreve como algo de cortar o coração. Porque ele não pode contar toda a verdade. Ele só vai embora. Que peso. Deixa um presente simbólico para um amigo, o Jamal, que também estava nessa busca espiritual, a Bíblia dele toda anotada. Essa negociação final é bem reveladora, né? Mostra a dinâmica de poder entre a agência e o ativo. O Shin Bet investiu anos nele. Ele sabia segredos demais. Um risco enorme deixar ele... Exato. Deixá-lo ir era perder um recurso valiosíssimo e criar um risco de segurança. Não foi uma decisão fácil para a agência permitir a saída dele. Mostra que mesmo querendo sair, ele ainda estava de certa forma preso à teia que ele mesmo ajudou a tecer. E o clímax dessa história, pessoal, toda acontece já nos Estados Unidos. Aquele telefonema final para o pai que ainda estava preso em Israel. O momento da revelação. Mossab conta tudo, os 10 anos trabalhando para o Shin Bet. A reação do pai, segundo ele, foi de choque, silêncio, uma dor imensa. Imagino. Devastador. Mas isso é crucial, o pai se recusa a renegar o filho publicamente. Um ato de não deserdá-lo. Que, na cultura deles, talvez tenha sido a última forma de proteger o filho, porque uma condenação pública vinda do pai poderia ser uma sentença de morte pelo Hamas. Que final de história. Um final que encapsula toda a complexidade e todo o drama da vida dele. É impressionante. Exato. Recapitulando então essa jornada inacreditável que a gente viu nesses capítulos finais, do 19 ao 27, ele vai de agente duplo no olho do furacão da segunda intifada, metido em operações de cair o queixo. Passa por uma crise moral profunda. Se desilude completamente com o Hamas, encontra uma nova fé. E acaba exilado nos Estados Unidos depois de revelar tudo para o pai. Uau! Os temas que saltam aos olhos são esse peso da lealdade e da traição, né? A dificuldade de achar a verdade no meio de tanta propaganda, tanta violência. E essa ideia de que uma transformação radical é possível, mesmo nas circunstâncias mais extremas. Com certeza. E o valor desse relato é justamente esse, né? Nos dar essa visão tão crua, tão multifacetada,
Ajuda a entender não só as engrenagens do conflito Israel-Palestina, mas também como funciona a espionagem na prática. As dinâmicas internas de um grupo como o Hamas, Exato. com suas idealizações e suas brutalidades internas também, e principalmente o custo humano imenso que tudo isso tem, para todos os lados. É uma história que quebra qualquer visão simplista de mocinhos contra bandidos. Com certeza. Oferece aqueles insights profundos que quem nos ouve geralmente busca, né? Exatamente. Perfeito. E pra gente fechar então, fica uma reflexão no ar, né? O Mossab afirma que ele buscou a liberdade. Liberdade da ocupação, dos dogmas religiosos que ele via como opressivos, do ciclo de ódio e vingança. Uma busca por múltiplos tipos de liberdade. Sim. E a história dele meio que nos faz perguntar: o que significa ser verdadeiramente livre no meio de um conflito tão antigo, tão enraizado? E qual é o preço que se paga individualmente e coletivamente por essa busca? Uma pergunta complexa, sem resposta fácil. Exato. Para a gente continuar pensando depois que a nossa conversa aqui terminar.